Olá pessoal, estamos começando mais uma atração do programa F5, uma produção do canal universitário e da TV FUNORTE. Eu sou Eupídio Rocha e esta é a minha colega Maria Fernanda. Sejam bem-vindos ao F5. Essa semana o nosso programa vai entrevistar estudantes justamente para a gente homenagear, né? Estamos aqui na Semana do Estudante, que afinal de contas é a nossa razão de existir, né, Eupídio? Exatamente, Fernanda. E para dar o pontapé inicial nessa conversa, nós estamos aqui com a Casey Ellen Pinheiro, acadêmica, né, do curso de jornalismo da FUNORTE. Seja bem-vinda, Casey. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É isso, a gente que agradece. Seja bem-vinda. E Casey, para a gente começar o nosso bate-papo, você é acadêmica do curso de jornalismo. Como que começou? Como foi sua escolha pelo jornalismo? Bom, eu sempre fiquei em dúvida sobre qual área escolher, porque eu sempre gostei muito de várias áreas. Eu gostava muito de ciências biológicas, eu gostava muito de literatura, português. Eu falei assim, gente, o que é que eu vou escolher? Até que eu fiquei em dúvida entre direito e jornalismo. Aí eu falei, acho que o jornalismo tem muito a ver com a minha cara. E também porque minha irmã, ela fazia jornalismo, ela falava, nossa, a grade do curso é maravilhosa. Tem cinema, tem fotografia, teatro. Você vai amar, Casey. Eu falei assim, então vamos fazer jornalismo mesmo. E eu não me arrependi, eu amo o curso de jornalismo. Perfeito, Casey, perfeito. Você começou o curso no modelo presencial, né? Só que aí no meio do caminho aconteceu a pandemia. Praticamente você está encerrando o curso nesse modelo de atividades remotas, de aulas assíncronas, né? E como é que está sendo esse processo? Como é que foi essa mudança? Como é que foi lidar com isso? Praticamente 50% do curso está sendo, né, diferente. Exatamente. Eu fiz 2018, 2019 presencialmente, que foi muito bom. E agora a gente está nesse modelo remoto, que tem seus prós e contras, né? Eu lembro que no início, quando veio a pandemia, foi aquele batedor todo, eu tinha acabado de mudar de casa com minha irmã, a gente nem tinha instalado a internet ainda, então assim, foi muito complicado na época, porque a gente não tinha internet, eu ficava com 4G, e eu comecei a ficar com ansiedade, porque eu não estava conseguindo entregar as coisas no prazo certo, falei, como é que vai ser essa pandemia? A gente não sabia como é que era o vírus, então foi uma loucura, mas com o tempo a gente foi se adaptando, as aulas foram acontecendo e no fim deu certo e hoje a gente se adaptou bem a esse modelo remoto. Sinto falta dos professores, dos colegas presencialmente, mas é o que temos, né? A gente se reúne no Google, né? Reúne Sim. pelo Google, né? E hoje está mais tranquilo a questão da conexão, da internet, porque no início você teve essa dificuldade, né? Sim, eu lembro que eu falava que eu posso te entregar esse trabalho aqui depois, eu não estou conseguindo fazer, às vezes eu ficava com muita crise de ansiedade também, porque foi momentos complicados, mas hoje está tranquilo. E no final das contas, eu acho que não foi só você que teve esse problema, Sim, né? Eu acho que todos os alunos no início aí tiveram... A gente estava acostumado, porque aqui na faculdade a gente tinha internet, tinha computador, programas que a gente poderia utilizar. Quando veio a pandemia, a gente teve que se virar em casa. Quando eu morava com meus pais, lá tinha computador e tudo, internet muito bem. Só que quando a gente mudou e minha mãe resolveu mudar, foi bem no início de 2020. A gente não sabia que vinha a pandemia, aí do nada veio. E aí eu estava sem computador na época também, e é muito complicado você fazer as coisas pelo celular. Eu creio que teve muitos alunos, estudantes que passaram por dificuldades e ainda assim passam, porque não é fácil, mas a gente está tentando, né? Com o que a gente tem. Casey, eu acho importante a gente comentar, porque agora, durante a pandemia, apareceram muitos gurus da internet, especialistas em vários assuntos, e essas pessoas, na maioria das vezes, elas falam muito, vamos dizer assim, desprezando mesmo o ensino superior, que o ensino superior não vale muita coisa, que é dispensável e etc. Você, como estudante, como acadêmica, como que você vê a importância do ensino superior? Eu acho assim, um absurdo eles falarem isso, porque a educação ela transforma vidas. Uma das matérias que eu fiz para esse concurso, a série de reportagens, eu fiz uma série e realmente fala sobre o norte para um futuro melhor estar na educação. E a educação ela transforma vidas. E ela segue transformando a minha vida, eu acho a faculdade importantíssima. Desde que eu entrei na faculdade, a Casey, que entrou ali em 2018 com 17 anos, é completamente diferente da Casey que é hoje, e eu devo muito isso à faculdade também, porque a faculdade ela não mudou apenas o que eu sou como estudante, como futura profissional que vai ingressar no mercado de trabalho,
mas também como ser humano. E eu acho que a educação, ela transforma vidas e a faculdade vale muito a pena você fazer, porque você entra de um jeito e você sai completamente evoluído. E eu sinto muito isso, essa diferença na minha vida e faço faculdade. É essencial. Bom, você falou uma coisa interessante, né, que é essa questão da formação e ao mesmo tempo o exercício da prática, né, e ao mesmo tempo você está na reta final desse concurso, cujo tema foi educação nesses tempos de pandemia. E a sua matéria aborda a questão da educação na pandemia no norte de Minas. Como é que foi fazer essa matéria? Explica um pouquinho aí como é que foi o contato com as fontes, aquela coisa mais jornalística da apuração, da escrita e depois da publicação da matéria. Bom, inicialmente eu pensei em abordar sobre a educação superior na pandemia, porque eu mesma fui uma dessas estudantes que passou por dificuldades de conexão, até que eu pensei melhor, conversei até com minha professora Andréia, e a gente pensou em falar sobre a educação superior aqui no norte de Minas. Eu nunca tinha visto uma reportagem, alguma coisa que falasse sobre a trajetória da educação superior aqui, e a primeira reportagem que eu fiz foi sobre a democratização do ensino superior aqui, porque as faculdades particulares elas desempenharam um papel importantíssimo no desenvolvimento aqui do norte de Minas e também na vida do estudante, porque a gente sabe que o ensino público ele não dá conta de atender à demanda educacional, porque aí as faculdades particulares entraram e aí elas ajudaram na democratização. E aqui no norte de Minas foi essencial. Aí eu falei também na segunda reportagem sobre quais foram as faculdades pioneiras. A FUNORTE foi a primeira, depois foi a Pitágoras, foi surgindo, e eu abordei sobre isso. Na terceira eu falei sobre a educação como um norte para melhorar a vida e mudar a vida das pessoas, histórias inspiradoras que transformaram suas vidas por meio da educação. E foi uma honra para mim abordar sobre isso, porque, como eu disse, a educação é um tema muito importante para mim, e eu estou muito feliz de estar finalista nesse concurso nacional. É uma matéria bem dentro da perspectiva mesmo, né? Você aborda o tema maior, vai afunilando, sim, com personagens interessantes, sim, personagens eu fiz umas 13 ou 14 entrevistas e foi um período de tempo muito curto, porque o prazo para inscrever no concurso estava logo em cima e eu falei assim, não vai dar certo. E eu falava, eu pido, será que vai dar certo? Muitas reportagens, ele falou, não, vai dar certo. Sempre com apoio, fez toda a diferença para no fim dar certo. Aí eu consegui publicar e consegui escrever no concurso também. E graças a Deus hoje eu sou finalista. E para variar, depois mudar a data, né? Exatamente. Aí... Nossa, foi uma correria porque eu fiz uma série de reportagens e a gente queria publicar no Jornal O Norte. Só que tem que mandar com antecedência. Eu não tinha tempo para mandar com antecedência. Eu falei, eu estou querendo publicar as 3 no dia seguinte da série. Ele falou, olha, se for publicar, a gente vai ter que publicar só uma na sexta-feira e o restante na semana que vem. Só que já acabava na sexta-feira a inscrição do concurso. Eu falei, não, não dá certo. E aí, a Andréia, ela ligou para a amiga dela, que é editora da revista Tempo. E aí, meia-noite, ela publicou a matéria. Aí, nos outros dias, a Patrícia publicou nos outros dias também. E aí, deu tudo certo. E quando chega na sexta-feira, eles falaram, vamos adiar as inscrições do concurso para o mês que vem. Eu fiquei, não acredito. Mas, no fim, deu tudo certo. É a correria tradicional, né? É uma experiência praticamente de inserção no mercado, porque o mercado tem essas correrias, exatamente, né? Principalmente em jornalismo, muitas vezes a pauta está em cima da hora e você tem que... O deadline é sempre muito curto, né? Exatamente, então, né? Você já está fazendo estágio, né? E o estágio acaba sendo uma etapa muito importante durante essa formação, né? Como que está sendo? Como que está a sua experiência nesse estágio? Olha, eu estou amando esse estágio, eu estou fazendo estágio em marketing, que é uma área que eu nunca tinha passado antes. Na verdade, eu tinha passado, só que não diretamente assim. Eu sou editora de vídeos, eu edito vídeos, a gente produz vídeos também, a gente grava. Nossos principais clientes são médicos, a gente é uma agência especializada em marketing médico. E eu amo marketing. Eu passei por estágio em assessoria, também passei por estágio na InterTV, no telejornalismo. E eu realmente amo muitas áreas e eu estou me encontrando muito no marketing. Eu amo a área de audiovisual. E está sendo um grande aprendizado. Eu falo assim, sem esses estágios eu não seria quem eu sou hoje. Então eu sou a soma desses estágios que passaram pela minha vida. E é isso, está
contribuindo muito e eu tenho perspectiva de contratação nesse estágio, então eu estou muito feliz de já formar empregada, que é um sonho dos estudantes, Com né? certeza. Então eu estou muito feliz já e eu amo muito esse trabalho. Realmente eu me encontrei lá, é um ambiente maravilhoso. Inclusive, minha melhor amiga da faculdade, que eu conheci na faculdade, Beatriz, ela é minha colega de trabalho lá hoje. Então a gente é colega na faculdade, dupla de TCC e também colega de trabalho. Nossa Senhora, Então já houve um acordo aí para vocês logo fazerem a própria empresa, né, das duas, né? Exatamente. Tem, eu e a gente fala que nós somos o Quarteto Fantástico. Eu de Emerson, Rayane e Bia, que nós estamos juntos desde o início da faculdade. E aí, até a gente está junto, a gente se comunica, a gente marca de sair. E realmente é um sentimento assim, de amizade mesmo. E eu sou muito feliz dos amigos que eu fiz na faculdade também. Então a sua experiência com a faculdade foi uma experiência muito positiva, né? Apesar da pandemia no meio do caminho, é uma experiência proveitosa. Você fala com muita alegria, muito prazer sobre isso. O que você diria aí para um estudante, aquele que está se preparando para ir para a faculdade? Olha, quais as recomendações? Eu falo assim, não vai ser fácil. A vida de estudante, assim, você vai ter um futuro melhor? Sim, mas é difícil no caminho. Mas procure fazer amigos que realmente somem, que não vão te desandar, porque a gente sabe que a amizade na faculdade é muito importante para você se manter empenhado igual mesmo. Se não fosse pelos meus amigos, teve momentos da faculdade que eu teria desistido do curso. E os amigos realmente estão ali para te apoiar. Procure aprender muito com os professores, seja diretamente ou indiretamente. Procure conversar com eles, porque eu acho que os professores eles acrescentam muito nas nossas vidas. E se empenhe, porque por meio de muito esforço você vai conseguir alcançar. E não tenha medo de se arriscar, desafiar, porque às vezes você pode ter medo de errar, mas no fim as coisas podem dar certo. E se você se empenhar, você buscar isso, eu acho que as coisas vão dar certo, querendo ou não. Muito bem. Keise, eu acho que eu posso falar em meu nome e em nome do Eupídio, né, Eupídio? Que a gente está muito orgulhoso dessa sua caminhada aí, desse seu resultado de finalista e, claro, né, torcendo, dedinho tudo cruzado para que você alcance, de fato, esse prêmio, né, para que seu portfólio seja cada vez melhor no mercado de trabalho. A gente queria agradecer sua presença aqui, sua disponibilidade de vir conversar com a gente e, obviamente, né, parabéns pelo Dia do Estudante, né, que a gente vai comemorar essa semana. Eu estou muito feliz, gente. Muito obrigada pelo convite. Vocês dois foram essenciais na minha jornada e minha trajetória. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar no futuro aí como profissionais, colegas. Com certeza. Até porque essas relações que se formam na faculdade geralmente são relações muito duradouras quando tem esses resultados positivos, né? Graças a Deus. Eu agradeço a você também, Keise, e aos nossos espectadores, né? Fiquem aguardando um pouquinho que daqui a pouco a gente volta. É só um intervalozinho rápido para tomar um copo d'água. Não, hein? Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. Desse amor, já podaram seus momentos. Estamos de volta com o F5 e essa semana a gente comemora o Dia dos Estudantes e por isso a gente está cheio de estudante aqui no estúdio, né, Eupídio? É isso aí, Fernanda. E agora está aqui no nosso estúdio a sua xará, né? Fernanda Ferreira Costa, estudante do curso de nutrição da FUNORTE. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Agradeço muito o convite, fiquei muito feliz quando a Érica me chamou para participar, né? Eu acho bem importante mesmo comemorar
essa semana, esse dia, né? Com certeza. Fernanda, e para a gente começar, conta um pouquinho a sua história com a nutrição. Eu sei que é uma segunda graduação, e aí? Sim. Então, eu formei em Direito em 2017 e, a bem da verdade, o curso de Direito também não foi a minha primeira opção de quando eu saí do ensino médio, né? Eu fiz cursinho durante 6 anos aqui mesmo em Montes Claros, eu tentava medicina e eu lembro que eu tinha feito aqueles testes vocacionais e aí sempre dava a área de artes ou a área da saúde. E assim, naquela época, a área da saúde, a pressão, eu já fui direto em medicina, né? E aí tentei, fiz cursinho por 6 anos. E aí eu falo que eu cheguei a um momento que eu vi que não era aquilo para mim, pelo menos naquele instante. E aí foi quando eu decidi fazer direito. Confesso que tem um pouquinho aí da família, né? Porque meu pai, ele é apaixonado com essa área. Fui fazer. No meio do curso, eu tive vontade de largar, porque eu já não sentia que era muito para mim. Mas no que pese tudo isso, eu não arrependi de ter feito. Foi um aprendizado muito grande. Então, me formei e aí já no penúltimo período ali, eu já tinha certeza de que era nutrição que eu queria. E aí foi a oportunidade, né, de chegar o momento certo e de começar na nutrição. E o curso de nutrição, para mim, eu já entrei, a gente conversando aqui, né? A gente já entra com uma maturidade diferente, um olhar diferente em relação à faculdade, né? A como você aproveita melhor. E aí eu falo que ela veio na hora certa realmente para mim, porque eu entrei com uma visão totalmente diferente, um olhar diferente, humano até. E assim, apaixonei pelo curso desde o primeiro dia de aula. Eu não esqueço do meu primeiro dia de aula, a primeira professora que entrou ali. E aí eu estudando sobre a história da nutrição, já foi a paixão à primeira vista mesmo. Então essa maturidade que você adquiriu, digamos assim, nessa segunda graduação, ela trouxe benefícios para esse melhor aproveitamento do curso de nutrição? Isso é verdadeiro? Você percebe isso? Com toda certeza, com toda certeza. A caminhada que eu tive durante o curso de Direito para essa segunda graduação, sem dúvida, é um aprendizado muito grande, assim. É muito diferente, é muito diferente. E você acha que, por exemplo, agora você está fazendo um estágio também, né? Esse estágio, como que ele está contribuindo para a sua formação? Eu falo assim que tudo na minha vida, acho que na vida da gente, a gente planeja e a maioria das coisas não acontece da forma. Mas muitas vezes acontece melhor do que a gente tinha planejado. E a minha vida, eu vejo que tem muito isso. Então, assim, eu sempre sou muito grata. E aí, a questão do estágio, para mim, foi assim... Era o que eu queria, eu estava realmente em busca de um estágio, mas eu jamais imaginava que eu iria poder estagiar. E não era assim, acho que meu último pensamento é estar dentro de um hospital, sobretudo no quadro em que estamos vivendo, né? Então, assim, quando eu chamada para esse estágio mesmo lá, eu pensei muitas vezes e parei e falei, meu Deus, eu não sei se eu estou preparada. Mas mesmo assim eu fui. E aí eu lembro quando eu cheguei, Ilana virou e falou, né, a nutricionista do hospital, uma das, e ela falou assim, não, você vai atuar comigo no CTI. Eu falei assim, pensei, né, eu falei, não, gente, não estou preparada, por quê? Por que eu caí aqui? E aí eu aceitei o desafio, e realmente, assim, no início, nos primeiros 15 dias, eu tive muito medo justamente por conta da situação. Mas, assim, está sendo uma experiência incrível para mim, incrível, até mesmo em descobertas, né, assim, tendo uma outra visão da nutrição, que é completamente diferente, né, daqui de fora, assim, do clínico ali, de consultório, né, essa questão, e você estar dentro de um hospital. Não era o que eu imaginava de estar lá, não foi, assim, bem proposital esse estágio, mas para mim está sendo uma experiência incrível, que eu sei que eu vou levar muito para lá. Então, uma experiência... Você até falou no início aí que é uma experiência diferente por causa do momento da pandemia, né? Todas essas transformações, isolamento social, quarentena. E em relação ao estudo, como é que foi lidar
com essa questão das aulas, essa mudança da saída do presencial, né, o remoto. Como é que você, estudante, né? Fernanda, lidou com isso? Então, para mim foi difícil demais no início, até porque minha outra graduação, né, eu fiz totalmente presencial. No início eu tive dificuldades também, né, como estava falando aqui, eu tive que comprar um notebook, eu não tinha lá em casa, o computador era um pouco mais antigo, então não tinha câmera nem nada, e aí eu tive mesmo sem pensar, por conta de dificuldade mesmo de comprar de adquirir esse notebook. E além também da questão de internet, né, sempre a gente tinha aquele problema de conexão. E aí no início, eu sempre também gostei muito de contato, eu sempre fui muito assim, eu converso muito, então eu sempre gosto de olho a olho. E isso para mim foi muito, muito estranho assim, de início. Teve, né, novos professores e eu sempre gosto de ter um contato próximo com os professores, como eu falei, de explorar ali, né? E para mim foi muito, muito difícil, no que pese a gente ter tido alguns professores, né, que já tinham dado aula para a gente antes, mas a maioria eram novos. E assim, foi muito complicado, no início foi muito difícil, até a rotina ali, de ter que estar ali 4 horas, né, na frente do computador, era muito cansativo, muito mais do que realmente presencial, a mente da gente, né, e eu escutei relatos de muitos colegas também falando sobre isso, essa dificuldade. Mas eu falo que não há nada que a gente não consiga se adaptar, né? E aí eu comecei a pensar, não, calma, é só um momento, tudo vai passar. E aí, com o tempo, eu fui conseguindo me adaptar, mas ainda prefiro a aula presencial, não tem jeito, não abro mão. Acho que essa aula presencial, assim, ela acaba sendo o momento da gente fazer amizade, né? A gente estava aqui com uma outra entrevistada, né? Ela falou muito da importância das amizades nesse processo aí. E você está indo para metade do curso agora, né? Então, grande parte dele já foi nesse modelo remoto. Como que está sendo essas relações, já que você gosta tanto? Então, a gente acaba afastando um pouquinho, né? Mas aí a gente criou um grupo, né? Sempre tem, igual ela falando antes, aqueles amigos mais próximos, né? E aí a gente criou um grupo e a gente aproveita aqueles trabalhos que tem para realmente ali no grupo a gente conversar sobre o trabalho e conversar sobre outras questões, né? Até para ter aquele alívio ali. Agora é engraçado também, interessante, porque as minhas maiores amizades também são do curso de Direito, que eu levo até hoje, né? Não tem jeito a gente falando isso. E assim, pela idade da maioria dos colegas do curso de nutrição hoje, eu acabo que sou uma das mais velhas da sala, né? Então, assim, eu tenho 32 anos já, e aí eles também entraram muito novinhos, 17, a maioria dele, acho que 90% tem nessa faixa de 20 anos, 19, 20 anos. Então, assim, é um pouco diferente, mas eles falam que gostam de conversar comigo porque aprendem muito comigo. E eu também amo ensinar. Então, assim, o que eu posso passar para eles, até pela experiência dentro da graduação, eu procuro sempre, né, passar, porque eu acho que nós estamos realmente no mundo para isso, né, mais para servir. E aí é uma experiência muito diferente assim para mim, mas eu gosto demais. Eu acredito que é um processo interessante, porque o processo da educação é basicamente uma questão de adaptação, né? Você se adaptar a essas mudanças, a essas informações, a poder lidar com essas informações. E eu acredito que você fez aí um trajeto muito interessante, porque você sai de algo bem teórico, vamos dizer assim, muito academicista das leis, dos estudos, e vai para algo que efetivamente é colocar a mão na massa, né? Que é a questão da nutrição. Como é que você lidou com isso aí? Foi uma dificuldade ou foi algo que foi tranquilo para você? Foi bem tranquilo para mim, né? A experiência que eu falo, que eu tive com o direito, tem muita gente que conversa comigo e fala assim, arrependi de ter feito outra faculdade e tudo. Eu falo, não, você tem que viver aquele momento ali, e aí eu acho que realmente, assim, o amor que eu tenho pela nutrição acabou que foi um processo muito tranquilo, assim. É completamente diferente, porque eu advoguei, né? Eu falo assim, querendo ou não, todas as profissões a gente lida com pessoas, mas de formas diferentes, né? Então, realmente, assim, o direito é diferente completamente, a mão na massa é maior ali, né? O contato, sobretudo,
dentro do hospital ali com o paciente, é muito mais profundo, né? Eu acho que é muito mais profundo essa área da saúde, da gente lidar com as pessoas. Mas para mim foi muito tranquilo mesmo. Hoje você se encontrou, então? Sim, eu uso essa palavra. Hoje eu me encontrei. Eu me encontrei a partir do momento que eu me permiti realmente viver o que eu falo que era de propósito para mim. Então, por muito tempo eu corri ali. Mas, assim, foi uma experiência tão incrível, assim, eu falo realmente a jornada da gente, a gente tem que aprender a apreciar e a amar. Então, por que eu falo? Eu tive uma oportunidade da pandemia também de escrever um artigo que foi publicado na revista da Unimonte. E aí, o tema me interessou pelo fato de ter algo do direito ali também. Então, assim, eu juntei as duas coisas. Eu escrevi com a professora de nutrição, com uma acadêmica, né, de outra instituição de direito, e meu ex-professor de direito, que também fez parte do meu TCC. E aí eu juntei as duas coisas, e aí para mim foi uma experiência muito bonita, assim, de poder falar assim, olha, para parar e pensar, gente, olha, o direito fazendo parte aqui da minha vida. Então, assim, e foi muito lindo, assim, graças a Deus, né, por muita dificuldade, eu jamais também, era minha vontade, mas jamais imaginava conseguir colocar a mão na massa ali e fazer, e a pandemia também me proporcionou essa leveza para conseguir realmente fazer algo que eu também tinha vontade, né? A gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, infelizmente, né, Pide? Mas eu queria que você desse um recado aí, como uma acadêmica experiente, né, vamos dizer assim, velha de guerra já. O que você falaria para alguém que está ingressando no mercado de trabalho? Aliás, na graduação. Então, como você falou antes, realmente hoje a gente lida muito nas mídias nessa questão, né? Não precisa de faculdade para isso, né? Eu reafirmo realmente o que a outra colega disse, eu acho que a educação transforma, sim. E é por isso que eu estou aí fazendo uma segunda graduação, porque eu acredito nisso e transforma realmente, eu acho que primeiramente como ser humano. Então eu acho que uma das importâncias da gente ingressar em uma faculdade, porque você lida primeiro com diversos tipos de pessoas, você conhece profissionais que são ali os nossos professores, né, que já têm uma caminhada maior. E eu acho que eles também vocês são espelhos para a gente, né, nesse sentido. Então eu acho que primeiro vem a transformação humana, porque a gente está aqui, a gente não vive sozinho, então a gente precisa do outro e é muito aprendizado. Além de realmente ali que você descobre o amor maior quando você entra em algo, né? Mesmo que não é aquilo que você desejou fazer de início, como aconteceu comigo, mas sempre tem um aprendizado. E às vezes a gente não entende naquele momento, naquele instante que a gente está ali, mas amanhã ou depois, né, um futuro muito próximo, a gente vai entender tudo que a gente aprendeu, que a gente levou. E eu falo que, assim, sou muito grata de ter feito uma faculdade, de ter passado por esse processo, de ter entrado no mercado de trabalho naquela faculdade, ter feito o meu melhor, mas ter falado, não, aqui não é para mim, mas aí vou buscar outra faculdade. E se precisar, eu faria outra novamente. Mas é isso, quem está entrando agora também, eu falo assim, o máximo é explorar mesmo tudo que tem ali, realmente participar de tudo que tem, né? Acrescentar tudo no currículo, porque não arrepende, assim, quando você vai chegar no final, que você falou, a gente sempre poderia ter feito mais. Então faça bastante, explore dos professores, né, que são ele ali, o espelho que a gente tem naquele momento. Fernanda, um depoimento Com certeza, muito rico, enriquecedor e um depoimento muito prazeroso, né? Dá para perceber, Manuela, como você fala, né, que é uma experiência, que a sua experiência acadêmica foi extremamente positiva, né, e que você gostou muito disso. Então, é muito produtivo ter esse tipo de depoimento, esse tipo de testemunho, que acho que vai passar também para os nossos espectadores, né? É isso aí. Fernanda, muito obrigada pela sua presença, tá? Boa sorte na sua caminhada aí, viu? E tudo de bom. Obrigada.
E aí a gente vai para mais um intervalo, né? Isso aí. Rapidinho, e daqui a pouco a gente volta para o nosso bloco final. Até daqui a pouco. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flor. Estamos de volta com mais um F5 para comemorar o Dia do Estudante. E nesse processo de comemoração dessa semana, né, desse Dia do Estudante, desse mês do estudante, já estão aqui os nossos dois entrevistados, né, o Felipe Henriques Graça e o Pedro Augusto Rocha Barbosa, né? Os dois são primos e estudantes e estão em momentos diferentes dessa trajetória estudantil, né? O Felipe está encerrando o curso de graduação, né, saindo da faculdade, praticamente com o pé na rua, né, Felipe? E sim. O Pedro está aqui se preparando para entrar na faculdade, encarando aquela maratona de estudos, revisões, provas, Enems, vestibulares, etc, etc. Muitas coisas, muitas coisas. Sejam bem-vindos, meninos. Um prazer estar com vocês aqui hoje, tá? Prazer, acho que é nosso. E aí eu queria até que vocês comentassem aí pra gente sobre essa dificuldade, principalmente nesse período, né? Pedro aí passando por Enem, etc, e toda essa final de ensino médio com pandemia e você final de graduação com pandemia. E aí, fala um pouquinho pra gente. Sim, eu acredito que, né, como vocês já disseram, eu já estou finalizando aí todo esse processo, né? Mas quando a pandemia se iniciou, eu estava ali no meio do meu curso, então foi todo um processo de surpresa, de necessidade de adaptação que teve que ser feito, não só a mim exatamente, mas em todo o meu ambiente que me cerca. Mas acabou que no final deu tudo certo, apesar das dificuldades, né? Eu acho que é muito importante nesse momento que haja uma parceria grande entre a instituição e o próprio aluno, estudante, porque sozinho é muito mais difícil que a gente consiga seguir aí e fazer um bom aproveitamento acadêmico de todo o curso e de todo esse processo. E você, Pedro? Na minha visão, a pandemia começou quando eu estava no início do ensino médio, ou seja, eu acabei pegando um ensino médio diferenciado, esse ensino médio já online, uma coisa que ninguém tinha experimentado até agora. Foi um processo assim, de bastante adaptação, dificuldades tivemos, mas eu acho que por ter pegado logo no início, foi mais fácil do que quem já estava, por exemplo, no terceiro, segundo ano, que já tinha mais ou menos pronto um costume de como é que era as aulas e o curso em si. Eu também penso que foi principalmente difícil para os professores, porque era uma realidade em que ninguém esperava. Eles estão acostumados ao quê? Estar na aula, falando com o aluno, vendo o aluno. Aí, de repente, pá, a gente está falando com um computador, com câmeras provavelmente fechadas, de vez em quando abrir e tudo mais, e você não sabe se está realmente aprendendo ou não. Aí você vê isso resultados só depois tem que correr atrás. Mas isso é importante para construir um caráter, a capacidade do aluno de aprimorar com um ambiente novo. Eu costumo falar que não é fácil, né, gente? A gente viver um momento histórico e é o que a gente está passando, né? É bem aquele meme, né? Eu não tenho roupa para esse momento. Exatamente. E da mesma forma, né, como o Pedro disse, que é difícil para os estudantes, é preciso pensar para os professores também, que mudou completamente a visão de trabalho deles, a forma de trabalho, de uma hora para outra,
mudou completamente 100%, com todas as dificuldades, com todas as adaptações que foram necessárias para todo esse processo. Os professores passaram por um perrengue interessante. A gente tem até que depois conversar com os professores. Né? Nós passamos por um perrengue aí, porque necessariamente muita gente pensou que ia virar youtuber da noite para o dia. Na realidade não é bem isso, né? Embora tenha um pouco disso também. Né? Tem a ausência do retorno, você não sabe, não consegue acompanhar exatamente, perceber como é que está a aula, como é que está sendo todo esse processo. Não tem, às vezes, essa reação de volta dos alunos, enfim. Então é um processo bem difícil, imagino, para vocês com relação a isso. Felipe, mas vamos lá então. Psicologia. O que levou você a optar por psicologia? Então, já respondi essa pergunta algumas milhares de vezes, né? Eu costumo sempre dizer que a psicologia que me escolheu, na verdade. Eu fui escolhido nesse processo. Eu acompanho, faço terapia desde muito novo, por algumas questões pessoais. Então eu pude perceber desde muito pequeno, entre aspas, que a psicologia tem um trabalho muito inserido na sociedade, um trabalho que faz realmente a diferença, seja de uma forma prática, de uma forma teórica, diretamente com as pessoas ali e tratando e ajudando a tratar e a resolver questões de saúde mental, que é um tema muito importante, que tem crescido cada vez mais na nossa sociedade, uma sociedade cada vez mais tecnológica, cada vez mais em isolamento, tanto por pandemia ou por outras questões. Então, eu me vejo desde muito novo nessa área que agora eu estou conseguindo me formar. E você, Pedro? Você está aí começando, né? Tendo que tomar aquela decisão. Já deve ter feito uns 3 ou 4 testes vocacionais, se é que ainda existem testes vocacionais, né? Isso é uma questão que você pode até responder. Sim, então, exato. E aí, seu projeto é para o quê? Você está pensando em fazer o quê? Ou ainda não decidiu e está escolhendo entre 4 ou 5? Bom, sinceramente, eu ainda não me decidi, porque quando eu cheguei no ensino médio eu percebi uma coisa, me abriu muitas portas, um leque de opções, e deu aquele gatilho pensando, gente, eu tenho que decidir alguma coisa, e agora? Aí eu principalmente quis focar em pensar no que eu não planejo fazer, para abrir o caminho do que eu posso fazer. E isso eu ainda vou adaptar, eu ainda tenho um ano ainda para decidir, eu estou cursando o 2º, vou cursar o 3º, mas eu já estou tendo esse foco em visar o que eu quero e o que eu não quero para tornar mais fácil essa decisão no momento crítico. E eu acho que isso é o que as escolas deveriam realmente ter um foco bastante, principalmente nesse momento de pandemia, que está todo mundo isolado, todo mundo passando por diversas emoções diferentes. Eu acho que se a escola se unir com o aluno de maneira assim, efetiva para mostrar as oportunidades, isso vai ter um impacto gigantesco no nosso futuro, porque nós somos o futuro do Brasil atualmente. Você acha que a falta desse contato presencial com a escola talvez tenha dificultado essa sua decisão ou não? Para mim, eu acho que pode ter dificultado um pouco, mas varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu tenho colegas que durante a pandemia tiveram assim um avanço significativo que eu fiquei impressionado. Eu consegui acompanhar do meu jeito, através de adaptações, mas e eu também vi pessoas que regrediram, não conseguiram avançar de maneira nesse convívio. Isso realmente vai variar de pessoa para pessoa, mas eu acho que a escola realmente tem um impacto nisso. Eu acho que, principalmente presencialmente. Interessante, muito interessante. Felipe, nesse processo de graduação, você pegou uma parte aí durante a pandemia, né? Os seus estágios foram uma boa parte finalizados durante a pandemia. E como é que funcionou isso? Então, tiveram que haver adaptações e mudanças com relação principalmente a estágios presenciais. Né? Na instituição que eu estudei, por exemplo, cada semestre era um estágio em um local diferente. Sempre presencial e tudo mais, que teve que haver essa mudança. Com isso, a gente teve uma diminuição enorme no nosso trabalho e tivemos que falar basicamente nesses estágios sobre a pandemia, especificamente. Então, sempre em cada local, mas sempre falando do mesmo tema e sempre nesse trabalho com a pandemia, sobre a pandemia. Então, tivemos uma diminuição aí acadêmica, vamos dizer assim, mas o que não nos atrapalhou e assim a gente conseguiu se inserir nesse momento todo que a gente está vivendo, também teve esse benefício por um outro lado. A pandemia, então, foi um case interessante para vocês? Sim, exato. Foi um case que a gente pode lidar e que a gente aprendeu a lidar e que a gente tem a intenção, algumas pessoas, não são todas, de continuar
trabalhando com isso e lidando com essa talvez questão. nesse momento de pandemia o psicólogo Sim. nunca tenha se feito tão Exatamente, necessário, sim. né? Nunca tivemos uma demanda tão grande como estamos tendo agora. E a psicologia nunca apareceu como área tão importante nesse trabalho, como também está aparecendo agora, junto com outras áreas da saúde, principalmente. E a questão do atendimento remoto, de você não ter o contato pessoal com o paciente, como é que fica isso? Demandou alguma mudança? Sim, demandou alguma mudança, né? Principalmente a adaptação de materiais técnicos mesmo, questão de câmeras, enfim, câmera, celular, questão de selfie e tudo mais. E também, principalmente, a questão, como pega com os professores, desse retorno que a gente não tem tanto do nosso paciente ali durante aquela conversa. Não é possível perceber tantas reações que ele pode ter em determinados assuntos. E também teve uma diminuição grande nos atendimentos, porque nem todo mundo dispõe de uma câmera, de um celular com tecnologia suficiente para realizar os atendimentos. Então, muita gente tem se tornado ausente nesses atendimentos, esperando esse período passar, com questões familiares também, né? Muita gente teve casos de Covid na família e tudo mais, então a gente teve uma diminuição, por um outro lado, desses atendimentos. Ô Pedro, eu queria te perguntar uma coisa, você tem muito professor na família, né? Você tem uma família que tem professores. Como que está sendo para você estudar durante a pandemia? Que eu imagino que né, numa casa com muitos professores, a pressão esteja, né, a cobrança, todas essas questões estejam um pouco diferentes na sua casa, talvez, do que na casa de uma outra pessoa, que os pais estão em outras profissões. Como que tá isso? Sendo bem sério com você, eu acho que isso é um ponto bom, porque se eu tiver alguma dúvida, eu já tenho, assim, um contato real com a pessoa. Um monte de dificuldades que eu tive, eu acabei superando com meus pais, são professores, com meu tio, que também é educador. E isso me proporcionou ver os dois lados da moeda, o de aluno e o de professor, porque eu também vi eles com as dificuldades. E isso me fez ter uma consideração muito grande com esse trabalho, que assim, a gente fala muito dos médicos que estão na frente, de trabalho, a gente fala muito de outros grupos, mas o professor nesse período de pandemia, gente, se tem uma coisa que sofreu, realmente foram eles. Porque a vida deles mudou, virou do avesso, viraram ela do avesso. Ninguém esperava um cenário desse jeito. E eu acho que ter esse contato com os professores me abriu uma visão de mundo totalmente diferente. Bom, a gente está vivendo uma época que a tecnologia tem uma importância muito grande, né? Nesse tempo de pandemia, a gente percebeu a importância da conexão, da internet, né? Das câmeras, dos celulares. Eu acho que para vocês a questão tecnológica talvez seja até mais tranquila, né? Sim. Como é que cada um de vocês lidou com isso? Primeiro Felipe, depois Pedro pode fazer as suas considerações. Mesmo sendo mais tranquilo, né? Por ser de uma outra geração, também não é tão tecnológica quanto a do Pedro, por exemplo, mas já é um pouco mais. Eu ainda tive que me adaptar, de certa forma, né? Procurar materiais com uma qualidade maior, um telefone com uma qualidade maior, com uma conexão de internet melhor, o que gera custos, acaba gerando custos, então não é acessível para todo mundo, infelizmente. E também eu tive a sorte, entre aspas, da minha faculdade ofertar algumas questões com relação a isso, de planos de internet melhores, né? Claro, gerando custos também. Mas eu ainda tive que me adaptar, de qualquer forma, como qualquer outra pessoa, durante todo esse período. É mais difícil, né? Gera um desânimo maior, né? Uma vontade menor de estudar, de pegar ali o computador, ter que ficar ali na tela o tempo inteiro, durante um longo período de aula. Mas a gente vai se adaptando, a gente vai fazendo aos poucos ali, para que no final dê tudo certo. E você, Pedro? Assim, com relação às tecnologias, eu sou uma pessoa um pouco retrô, então eu não sou muito ligado às tecnologias, ou seja, eu tive muita dificuldade nesse início. Mas meus amigos e colegas, assim, se adaptaram relativamente fácil. Não foi exatamente o que eles esperavam, porque esperar conversar com o professor pelo computador é uma coisa meio estranha. Mas eu acho que eles conseguiram se adaptar bem ao cenário de que é uma coisa que eles já tinham contado, era comum eles falarem com outras pessoas pelos computadores. E
eu penso que, de um certo modo, essa tecnologia mostrou como é que são necessárias adaptações, que estamos no século XXI, é a era da tecnologia. Isso forneceu para a gente, eu vou dizer, um cenário de que mudanças vão ocorrer, nós temos que acompanhar essas mudanças e nós não temos exatamente muito tempo para pensar. Nós somos empurrados, né? Nós chegamos, deram o pontapé e falaram assim, se virem aí nesse momento histórico, deem seus jeitos. Né? A gente oferta algumas coisas aqui, mas assim, vocês se virem aí. Encarem. E é isso, tomara que dê certo. Encarem, lutem e sobrevivam. Exatamente. É o famoso eles que lutem, né? Isso mesmo. A gente já está quase que chegando aí ao final do nosso papo super divertido. Mas eu queria que vocês comentassem aí, claro, né, cada um dentro da sua perspectiva. Como eu falei, a gente está vivendo um momento histórico, cada um no seu quadrado, né? A gente aqui vivendo um momento histórico, né? Eu pedi como professores, todas as nossas dificuldades, e vocês como alunos, como acadêmicos. O que vocês acham que isso vai influenciar no futuro de vocês, como estudante, como profissional? Sim, agora, né, formado na minha área, o que eu posso dizer, o que eu posso dar como dica, entre aspas, para as pessoas, é que aproveitem esse momento. Esse momento está aí, já está acontecendo, das piores maneiras possíveis para alguns, para outros não, cada um lida de uma forma. Aproveitem esse momento, procurem se informar o máximo possível, procurem se especializar muito, isso já é muito importante, vai ser muito importante, com pandemia ou sem pandemia. Então, procurem se especializar o máximo possível e procurem se adaptar o máximo possível, porque a coisa está aí, tudo já aconteceu, não tem como voltar atrás, então vamos se virar para que a gente tente passar por isso da melhor maneira que for possível, não só para a gente, mas para as pessoas que nos cercam, enfim, todo o nosso meio. E aí, Pedro, suas perspectivas? Minhas perspectivas são, como o Felipe falou no momento, esse momento chegou, não tem como voltar atrás, porque é importante a gente ter a visão de que isso vai ser um cenário futuro. Depois da pandemia, nós não vamos simplesmente esquecer esse método de aulas remotas. Isso vai se incrementar no nosso dia a dia, ou seja, a gente tem que se preparar para misturar os dois, o remoto e o presencial. E uma coisa que eu aprendi é que eu nunca mais reclamo de acordar às 7 da manhã para ir para a escola. Nossa, nunca mais. A partir de agora, esse é o meu sonho. E eu acho que isso foi interessante para estreitar laços, tanto com a família, quanto com os amigos, e principalmente para refletir sobre si mesmo. Isso aí. Perfeito. Profundo, né? Gostei dos meninos, né? Eles estão... Gente, foi um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado, Felipe, por você ter disponibilizado o tempo para estar aqui. Pedro, muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempinho aqui para falar com a gente, né? Claro, à disposição. Futuramente, nas férias, né? Assim, início de aulas. Né? Futuramente a gente pode reencontrar com outros assuntos, outros temas aí, né? Com certeza. E aí a gente chegando ao final do nosso programa, eu agradeço a vocês, agradeço também aos nossos espectadores, né? Telespectadores ou youtubers, internautas que estão acompanhando aí o nosso programa. A gente chega ao final do programa e na próxima semana a gente está de volta com mais um tema interessante, atraente e esses entrevistados bem legais que a gente tem conseguido trazer aqui, né? Obrigada pela participação de vocês, pela paciência e até semana que vem.